Uma prisão que será museu 43 anos depois de Abril. É meu convidado Adelino Pereira da Silva. Ele é ex-preso político. Nasceu em fevereiro de 1939 em Ermidas, no concelho de Santiago do Cacém. Foi operário metalúrgico. Aderiu ao Partido Comunista Português em 1956. Passou à vida clandestina em 1959, desempenhando tarefas em tipografias clandestinas e na organização na zona oriental de Lisboa. Foi preso pela PIDE em 31 de janeiro de 1963. Foi espancado, sujeito a 7 dias de tortura do sono, julgado em tribunal plenário e passou, boa noite, bem-vindo, 5 anos na prisão de Peniche, que 43 anos depois de Abril ainda está assim, ainda não é um museu da resistência. Porquê? Mas vai ser. Felizmente hoje a decisão vai nesse sentido, já está decidido, vai ser um museu e, portanto, é uma homenagem, simultaneamente, uma homenagem que se presta a todos aqueles que entregaram a sua vida pela liberdade e resistiram heroicamente para que isto acontecesse. Adelino, olhamos para estes 43 anos. Há algum dia da sua vida que esqueça os 5 anos que passou em Peniche? Não, eu lembro-me de todos. Não vale a pena esquecer uma coisa que é viva, faz parte da memória, não é? O regime prisional era brutal, as famílias sofriam com isso, os presos sofriam com isso e, naturalmente, nós tínhamos que lutar, mesmo dentro da cadeia, tínhamos a organização e essa organização funcionava. Basta dizer que, quando eu chego em 1964, depois de estar mais de um ano no Aljube, nos Curros, vou encontrar já em movimento todo um processo de luta que vai, digamos, originar uma gritaria infernal no exterior, pelas famílias e os amigos, e uma gritaria infernal dentro da própria cadeia, em que os guardas prisionais e os GNRs acabam por entrar pelas celas dentro. Houve espancamentos, entre eles eu, o Dias Lourenço e o Vilela e outros, não é? E naturalmente que a seguir houve mais castigos, houve mais cortes, portanto a situação ainda foi mais complicada. Adelino, há quem diga que estas eram prisões normais, onde os presos eram respeitados. O que é que se passava verdadeiramente dentro de uma cela, dentro destas cadeias, nomeadamente neste Forte de Peniche? Olha, várias coisas. Uma delas era resistir e procurar a todo o custo ter o máximo de contacto com o exterior. Portanto, o exterior e o interior eram efetivamente fundamentais para coordenar essa luta necessária e a sobrevivência que era necessário. Mas deixe-me dizer que há muitas coisas que ainda não são conhecidas totalmente. Por exemplo, o regime prisional não permitia que houvesse, da parte entre os presos mesmo, não é? Qualquer tipo de solidariedade. Não era permitido dar alimentos que outras famílias levavam para os seus próprios familiares e, muitas das vezes, havia castigos exatamente por romper com essa situação. E eu lembro-me de vários casos. Portanto, isto era uma situação permanente. Depois, eles retalhavam a alimentação, as visitas que deveriam ser em princípio de 1 hora, muitas vezes eram cortadas gratuitamente, sem qualquer aviso. Por vezes as pessoas vinham de muito longe, vinham do Alentejo, vinham do Algarve, vinham do Norte e uma visita de 1 hora podia significar 5, 10 minutos, porque eles interrompiam a visita gratuitamente. Era uma forma também de pressão. O Adelino, na altura, tinha uma companheira, um filho, teve que casar para se poder corresponder com ela. É verdade. Até tenho aqui comigo o documento comprovativo disso, não é? É a certidão. Eu estava em Peniche, a minha companheira estava em Caxias e eu acabei por procurar casar por procuração, porque eles não reconheciam o casamento fora dos termos legais, não é? Não é casado e, portanto, não tem possibilidade de ser autorizado a trocar correspondência com aquilo que eu considerava a minha companheira.
Adelino, este Forte de Peniche vai ser um museu. Que museu é que quer que seja lá instalado? O que é importante para as novas gerações, quando o encontrarem, quando entrarem neste forte, o que é que devem testemunhar? Sobretudo, que a história, porque isto faz parte da história contemporânea, que a história seja um registro permanente dentro daquele museu. Isto é, que seja ali contado o que foi a perseguição, o que foram as torturas, o que foram os anos de sofrimento de cadeia, o que foi as famílias destroçadas, o que foi tudo isso. E é exatamente tudo isso que faz parte da história que é necessário instalar em Peniche. Eu posso dizer-lhe, por exemplo, que tenho feito muitas visitas guiadas a Peniche, com escolas, onde as turmas que vão, acompanhadas com os professores, e normalmente são muito variadas as turmas, umas são de História e outras não são de História. Mas ali nós procuramos contar desde logo o que era aquele regime prisional violento. Isto porque já existe um pedaço de museu à parte do Forte que se manteve ainda com as marcas do que era esta cadeia. Sim. Vimos, aliás, algumas das imagens aqui durante a nossa conversa. Que é exatamente o pavilhão C, porque os outros dois estão muito degradados, que são esses que vão ser recuperados, pelo menos foi essa a promessa, e transformar tudo aquilo que é a instalação prisional antiga, do regime ainda do tempo do fascismo, em instalações condignas que possam efetivamente servir para instalar o museu que se pretende. Adelino, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, o testemunho de um ex-preso político. Passou 5 anos em Peniche por discordar.